do conselheiro tutelar, e a gente quer prestigiar essa importante instituição que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, que é um órgão permanente autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, previstos na Lei Federal 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre as principais atribuições do conselheiro está atender crianças e adolescentes quando ameaçadas ou violadas em seus direitos e aplicar medidas de proteção. Atender e aconselhar pais ou responsáveis nos casos em que crianças e adolescentes são ameaçados ou violados em seus direitos e aplicar aos pais medidas previstas no Estatuto. Assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais que executem programas de proteção e medidas socioeducativas. Eu tenho tido uma relação muito próxima com o Conselho Tutelar. Já ainda quando eu era vereador lá na nossa cidade, a cidade de Contagem, tive a oportunidade de conhecer e entender a importância fundamental que é o Conselho Tutelar. À época, o nosso Conselho de Contagem vivia momentos difíceis, com dificuldades enormes para o exercício de sua função, com remuneração muito aquém para o exercício dessa função. Nós, juntamente com a prefeita Marília Campos à época, fizemos toda uma reformulação no nosso conselho, mudamos o regimento do Conselho Tutelar de Contagem, garantimos uma remuneração mais digna e criamos as condições para um melhor exercício da função de conselheiro. E também garantimos que o processo de escolha dos conselheiros através das eleições e através do processo seletivo se aprimorasse. E hoje, Contagem tem um grande exemplo do trabalho bem feito desses conselheiros e conselheiras do nosso município. E temos também tido uma relação muito próxima com a Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais, a CONTENG. Junto com essa associação, tivemos a oportunidade de fazer um debate público aqui no plenário da Casa, onde vários conselheiros de diversos municípios do estado de Minas Gerais aqui compareceram e relataram as suas questões, as suas dificuldades para o exercício dessa profissão. Em função, inclusive, desse debate público, algumas questões avançaram, como, por exemplo, a implementação da escola do conselheiro tutelar, a escola de formação do conselheiro tutelar, que através de investimentos por parte do Ministério do Desenvolvimento Social, à época, estando à frente o ministro Patrus Ananias, nós garantimos a criação dessa escola de conselheiros tutelar, do estado de Minas Gerais, que hoje está em funcionamento aqui no estado, administrada pela Fundação Renato Azeredo e em parceria com a UENG, A UENG é a Universidade do Estado de Minas Gerais, através de sua Faculdade de Políticas Públicas. Então, essa escola de formação de conselheiros é importante para garantir o permanente aprimoramento e a formação desses conselheiros. Também o nosso mandato tem desempenhado um trabalho ajudando os municípios a equipar, a dar condições de trabalhos para os conselheiros, através de emendas parlamentares e através de emendas ao orçamento do Estado. Nós temos garantido computadores, veículos para o trabalho dos conselheiros. Através de nossas emendas também ajudamos na aquisição de veículos para o Conselho Tutelar em cidades como Malacaxeta, Coroaci, Periquito, Urucânia.
dentre outras cidades, para ficar no exemplo. E a gente tem percebido também que falta ainda uma compreensão maior por parte dos gestores públicos da importância que é o Conselho Tutelar, respeitando as prerrogativas desses conselheiros, através de denúncias que recebemos sempre em nosso gabinete. Há sempre casos de gestores públicos que não respeitam a autonomia do Conselho Tutelar, que confundem a função do Conselho Tutelar, que querem tutelar o próprio Conselho Tutelar através de imposições, através de perseguições aos conselheiros. Isso é muito ruim, isso prejudica por demais o exercício da função de conselheiro, né? Isso a gente, através juntamente em parceria com a Associação de Conselheiros, nós temos procurado orientar para que as pessoas, para que os gestores públicos respeitem as prerrogativas do conselheiro e ajude os conselheiros no exercício de sua função. Recentemente, ficamos até muito preocupados, um município no interior do estado, que eu não vou aqui citar o nome, mas que criou uma espécie de uma subcategoria de conselheiro tutelar, através de uma chamada comissão tutelar, como se tivesse um conselho de segunda categoria, né, sem as devidas prerrogativas. Então isso é um fato bastante preocupante, que nós queremos acompanhar com mais cautela, para que não se menospreze o papel do Conselho Tutelar. E sabemos também que o conselheiro, ele precisa das parcerias com o Ministério Público, ele precisa da parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil, com os poderes executivos dos seus municípios, para que ele possa, sem dúvida nenhuma, exercer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há números que nos preocupam. O adolescente que está em conflito com a lei, ele tem, para que a gente possa salvar esse adolescente, a gente precisa garantir a aplicação das medidas de proteção e, quando ele entrar em conflito com a lei, as medidas socioeducativas. E hoje, no estado de Minas Gerais, temos dificuldade especialmente para o cumprimento das medidas socioeducativas, porque não existe espaços específicos para o cumprimento dessas medidas. Para quem não compreende, a medida socioeducativa é aquele adolescente que cometeu alguma infração e que não pode cumprir sua pena junto com presos comuns, né? Porque se colocar junto com preso comum, a cadeia comum é nada mais, nada menos que uma escola do crime. Então esse adolescente, ele tem direito do cumprimento de suas medidas socioeducativas em locais apropriados, em locais devidamente adequados para esse cumprimento. Mas Minas passa por dificuldade. Dos 853 municípios, somente um pouco mais de 20 municípios possuem esse espaço adequado para o cumprimento das medidas socioeducativas no estado de Minas Gerais. Então isso é muito grave e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, fazer valer o direito da criança, do adolescente e garantir a política de atendimento aos nossos conselheiros tutelares. Então, nesse dia, que é um dia de homenagem, mas acima de tudo um dia de luta para os conselheiros tutelares, nós queremos parabenizar a todos vocês que fazem esse importante trabalho, né, valorizando essa importante função, parabenizar a todos os conselheiros e, de forma muito especial, a Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Minas Gerais.